Gente, olha só, temos muitos assuntos para tratar, vou aproveitar a presença do Renzo para a gente conversar um bocado aqui, mas eu acho que fundamental, né, Renzo? Eu acho que o assunto principal, que é esse, inclusive, que a gente colocou na chamada, na nossa chamada, na verdade são dois assuntos, mas o principal é o seguinte: o setor de inteligência da federal, né, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ela saiu da tutela militar e isso é muito, muito importante. Né? Nos últimos anos, a ABIN ficou subordinada ao general Heleno, ficou subordinada à tutela militar e ela se desvirtuou completamente. Inclusive, serviu, né, em algum momento para trabalhar para a família Bolsonaro. Ela produzia conteúdo para auxiliar da defesa do senador Flávio Bolsonaro na questão das rachadinhas do Rio de Janeiro. Isso é muito grave, muito grave. O setor de inteligência do Brasil ainda é um imbróglio, ainda é um problema que nunca foi resolvido, porque é uma herança mal resolvida do antigo Serviço Nacional de Informações, o SNI. Eu ainda peguei o SNI funcionando, que foi uma criação da ditadura militar para perseguir adversários políticos, dentro daquele contexto de inteligência da Guerra Fria. Né, perseguir comunistas, perseguir adversários, produzir relatórios chamados relatórios psicossociais sobre os movimentos sindicais, movimentos populares, enfim, era uma desgraça total. Isso foi sendo resolvendo sempre da pior forma possível. Né? O serviço de inteligência no governo Collor foi colocado dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que virou uma coisa meia boca, até que a criação da ABIN parecia que ia resolver o problema, mas nunca resolveu, porque os mesmos maus modos e as mesmas doutrinas do SNI foram reproduzidas e replicadas na ABIN. Tem uma outra característica da ABIN que é diferente de outros serviços secretos do mundo todo, é de que a ABIN você pode saber quem são os agentes secretos. Porque, ao contrário dos serviços secretos mais profissionais do mundo, a ABIN não recruta pessoas dentro do serviço público da iniciativa privada para compor os seus quadros e treiná-los. Ela faz concurso público, que é uma coisa meio maluca, né? Você pode pegar a lista dos aprovados da ABIN, que é um concurso público, e saber quem são todos os agentes secretos brasileiros. Parece aquela piada de português do agente secreto com a camisa escrita atrás, agente secreto. Eu já estive como repórter num encontro sobre inteligência, no Brasil, no Rio de Janeiro, um debate, uma palestra sobre esse tema com autoridades estrangeiras, e tinha gente da ABIN com um crachá assim, fulano de tal, ABIN, serviço secreto. Parece piada, mas é verdade. Então, há muito que se fazer ainda nessa área de inteligência, porque tem um outro problema. Esse talvez seja o mais grave. As Forças Armadas possuem os seus próprios serviços de inteligência, né? A Aeronáutica, a Marinha e o Exército possuem seus próprios serviços de inteligência e se negam a integrá-los, de fato, ao chamado SESBIN, Serviço Brasileiro de Informações, que seria um sistema nacional que organizaria e disponibilizaria de forma sistemática essas informações para o presidente da República e as autoridades. Isso nunca funcionou porque o Exército e a Marinha Aeronáutica fazem serviços sujos com o seu serviço de inteligência. Eles monitoram pessoas, eles monitoram sindicatos, monitoram gente de esquerda, eles continuam congelados na Guerra Fria. Então tem que haver uma intervenção civil nessas coisas, porque o serviço de inteligência militar tem que servir apenas para as atividades militares. Mas eles ainda estão entranhados, né, na doutrina de segurança nacional da Guerra Fria, e isso tem que sofrer uma modificação estrutural. Mas é uma ótima notícia que a ABIN saia do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que já é uma aberração por si. Um país que precisa de um gabinete de segurança institucional é porque não confia nas suas instituições. Isso foi uma criação bizarra do governo Fernando Henrique, né, sob pressão na época dos escândalos envolvendo Forças Armadas.
criou esse gabinete de segurança nacional, sempre que obrigatoriamente tem que ter um general comandando. Assim, essas unidades do Exército estão lá sempre comandando isso. Hoje, um general do Exército, do general da reserva, que cuida do GSI. Então, assim, não precisava. Né? O GSI foi uma invenção esdrúxula da República Brasileira e precisava se acabar com isso. Um elefante branco não serve para absolutamente nada, porque ele pegou funções que não eram deles, como segurança do presidente da República, que sempre foi feita pela Polícia Federal, junto ao então gabinete militar, que era que cuidava dos assuntos militares dentro da presidência da República. Se criou essa miscelânea absurda e virou essa coisa inútil que agora está sendo sutilmente desmontada no governo Lula. Está virando um espaço vazio. E indo a ABIN para a Casa Civil, para as mãos do ministro Rui Costa, você passa a ter mais transparência, o Congresso passa a ter mais transparência em relação às atividades de inteligência, né? O contribuinte que paga essa gente toda passa a ter mais consciência do que está sendo feito, é mais fácil de fiscalizar e, portanto, é mais fácil de evitar abusos. Então, essa é uma boa notícia. A outra, né, Renzo, eu acho que é a volta do Bolsa Família tal qual ele existia antes do governo Bolsonaro, antes do golpe de 2016 pelo Michel Temer. Tá sendo, hoje, às 11 horas, inclusive quando o Lula começar a falar, a gente vai dar uma paradinha para ouvi-lo. Hoje, às 11 horas, o Lula está relançando esse Bolsa Família aqui no Palácio do Planalto, numa cerimônia, e sim, é um programa importantíssimo de distribuição de riqueza, né? Num país extremamente desigual, que se restabelece as chamadas condicionalidades. As crianças, para receber, a família para receber, tem que ter, as crianças têm que estar nas escolas, os cartões de vacinação têm que estar em dia, inclusive o dos adultos. Significa que é o fim do negacionismo contra a vacina no Brasil, justamente na semana em que o Zé Gotinha voltou a existir, né, que o próprio presidente Lula foi vacinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é médico. Enfim, um efeito simbólico, pedagógico muito importante. Significa, né, senhor Resumora, que nós estamos, pelo menos, enquanto o país ainda não volta a ser um país pujante, uma economia melhor, e as pessoas tenham mais trabalho, mas pelo menos nós estamos retomando o caminho da civilidade, não é, Renzo?